Queridos de Deus, saudações de paz. Seu humilde servo, evangelista Gabriel, iniciando uma nova semana de labor. São 3h30 da manhã de segunda-feira. Quero compartilhar uma palavra com vocês. 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo está falando a respeito do seu apostolado e da sua diligência na pregação do Evangelho. Paulo vai escrever a partir do versículo 16 em diante. Paulo diz: se eu anuncio o Evangelho, ou se eu apregou o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas na frente Paulo vai dizer que um atleta que luta por uma coroa numa corrida, ele vai dizer que o atleta luta por uma coroa corruptível, mas nós por uma incorruptível. Paulo está usando duas metáforas, né? A corrida e o lutador, o boxeador, quando esmurra, ele esmurra. Nós não esmurramos no ar, como sem sentido, como sem propósito. O atleta comum esmurra para obter um prêmio corruptível, luta para obter um prêmio corruptível, e nós um prêmio incorruptível. O parágrafo 27, Paulo vai dizer: eu esmurro meu corpo, eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de apregoado a muitos, eu mesmo não venha estar de fora, perdido. A diligência e o verdadeiro foco, o verdadeiro propósito, essa palavra eu diria que seria uma palavra para nós, ministros do Evangelho. Qual tem sido o nosso foco principal, o nosso principal intuito ao pregar o Evangelho? Jesus comissionou uma igreja para saquear o inferno, ou seja, apregoar as boas novas da salvação, apregoar a cruz, o arrependimento, o céu, o arrebatamento. Jesus faz uma promessa aos discípulos, mandando-os ficar em Jerusalém, pois do alto os revestiria de poder, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse para a igreja: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro foco, o verdadeiro propósito da igreja, meu irmão. Paulo tinha essa concepção, tinha essa consciência de que todo prêmio aqui na terra seria um prêmio corruptível, toda coroa aqui na terra seria uma coroa corruptível, mas o prêmio do qual ele não abria mão era a coroa incorruptível. Por isso, para Paulo era um senso moral, um desejo, uma obrigatoriedade, por assim dizer, a pregoar o Evangelho. E felizmente corrói, talvez essa não seria a palavra, mas pesa o nosso espírito e dói o nosso coração em ver como que a igreja, como que o foco, né, dos nossos púlpitos, das nossas pregações foram alterados, foram modificados.
Certa vez Jesus ensinando aos discípulos também São João, um evangelho escrito por São João a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 6, no parágrafo de número 27, Jesus vai dizer: trabalhai ou trabalhem pela comida, não que perece, mas pela comida que permanece, ou pela comida que subsiste para todo sempre. Por qual comida, meu irmão, eu e você está trabalhando? Por qual alimento nós estamos almejando? Você, meu irmão, minha irmã, tem tido sede, tem tido fome de Deus, de ser cheio do Espírito? Recentemente eu falei que a vida de um ministro sem a unção do Espírito Santo está fadada ao caos, à bancarrota, ao desastre. Sem a unção do Espírito Santo, nossas pregações são meras palestras, meras formalidades, meros ritos religiosos. Uma pregação sem unção é um fiasco, é um caos. A palavra de Deus, o Verbo, Jesus se fez carne, habitou entre nós. Só o Espírito Santo pode ministrar uma palavra com unção e autoridade. Ah, Jesus amado, eu esmurro meu corpo, disse Paulo, e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9 é o texto que nós estamos explanando, estamos nos esforçando para explicar. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, ou seja, eu busco diligentemente, eu me esmero, eu me esforço, Salomão, Provérbios capítulo 22, no seu parágrafo de número 29, Salomão vai dizer que o homem diligência na obra, o homem diligente na sua obra perante príncipes e reis, ele será posto. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, servo e serva de Deus, pregador do Evangelho, ame as almas. Jesus disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas. Não vim para os sãos, vim para os doentes. E quantos estão doentes? Quantos estão enfermos espiritualmente, precisando de uma palavra de salvação da igreja, precisando de uma palavra de cura, de libertação? Arrependei-vos. Ah, saudade dessas mensagens. João Batista: arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos, para que lhes sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo de número 2, 38. Meu Deus, Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos, para que lhes sejam apagados os vossos pecados e lhes sobrevenham os tempos de refrigério pela presença de Jesus. Partilha essa palavra aí, meu irmão, com alguém. A igreja precisa voltar aos primórdios. A igreja precisa voltar à essência, ao primeiro amor. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, você que está nos acompanhando aí nesses pequenos vídeos devocionais. Nós seguimos pregando o Evangelho. Se pregamos o Evangelho, não temos por que nos vangloriar, mas sobre nós pesa uma obrigação, e é de nós se não pregar o Evangelho. Evangelista Gabriel, seu servo, quero compartilhar contigo esta palavra, abençoar sua casa, sua família, sonhos e planos, propósitos e projetos. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus: Deus está no comando de tudo. Um grande e forte abraço, até a próxima. Fica com Deus, Deus te abençoe.